Graças a Deus. Olá, querido. Estamos de volta com o programa Palavra Rema. Nesta quarta-feira, vamos iniciar estudos da Palavra de Deus. Estamos estudando a Bíblia Sagrada, livro de Pedro, capítulo 2, e hoje nós vamos entrar no 21. Para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Graças a Deus, pastor José Carlos e amigos, a coisa está pegando fogo. Nós estamos aprendendo muito. A gente está conversando aqui em off aqui. Gente, está tremendo. Aqui em off tem outro programa aqui sendo feito sobre a vida de Pedro, sobre a nossa comunhão com Deus, sobre a história do Evangelho. Está sendo muito bom. Que Deus abençoe. Fique ligado e convide outras pessoas para assistir também. Amém. Pastor César, obrigado, pastor César. Amém, pastor Zé Carlos. Eu que agradeço o Senhor, também ao pastor Carlos Leite e você, meu amado. Fique conosco, abra o seu coração e vamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Querido, nós estamos estudando o livro de Pedro. E eu sempre digo para você, pegue a Bíblia, vamos juntos estudar a Bíblia. Vamos ler agora 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 20. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir um intervalo, é tempo de você pegar a sua Bíblia aí e vamos juntos estudar a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 20. Vamos no intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, nos programas anteriores, programa de ontem, nós estudamos aqui sobre caráter cristão, igreja, servo, função de servo. E agora nós vamos comparar a Cristo. Começa no 20 aqui, 21, comparando a Cristo, né? Pedro vem trazendo a responsabilidade da igreja com Cristo, ligando a igreja a Cristo, ou cristão e Cristo, como é que vai ser? Veja bem, então em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 21, pastor Carlos Leite. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado... Não, só 21. Só aqui, né? É só 21, veja então, bem. Vamos lá. Olha só, para isso sois chamados. Vocês foram chamados para quê? Chamado para agir como Cristo, sem ter em conta o maltrato. Porque ele vem falando, se você for no versículo anterior, ele vem falando sobre servo, sobre ser maltratado. Para isso que vocês foram chamados, a igreja, ou para isso que você veio para Cristo. Para isso, não é para ter uma vida boa, uma vida de facilidade, não. Você veio para Cristo para quê? Para ser igual a Cristo, para agir como Cristo. Aí ele continua dizendo assim, pois Cristo também padeceu por nós. Pedro lhe faz recordar a esses escravos ou esses servos que Cristo também sofreu injustamente, porque ele é o único justo, morreu em favor dos injustos. E se você for ler, nós estamos lendo um contexto da sequência do versículo 19, 18, 19 e 20, né? Então ele vem falando na sequência desse versículo, porque Cristo sofreu injustiça por nós. A injustiça que Cristo sofreu, ele vem trazendo a responsabilidade da igreja. A injustiça que Cristo sofreu foi por nós, pastor Carlos, foi por mim, foi por você. Cristo não sofreu em vão, Cristo sofreu em nossa causa. Para deixar-nos, aí ele continua dizendo, para deixar-nos nos exemplo, para que sigais a sua pisada. Quer dizer, você vai seguir a ele. Temos que reproduzir em Cristo nossa vida. Podemos só fazer isso ajustando a direção e conduzir pelo poder do Espírito Santo. Quer dizer, ele vem falando isso em João capítulo 16, versículo do 7 ao 16. Nós seguimos a Cristo, seguimos a Ele, e Ele nos deixou exemplo. Ele disse, olha, sede. Então, veja bem, Jesus é claro dizendo, aquele que quer vir após mim, ou aquele que quer seguir, tome a sua cruz, negue-se os seus desejos, negue-se a si mesmo e siga-me.
E Pedro ouviu isso. E Pedro vem trazendo essa doutrina à igreja. Quando Pedro vem falando, olha, você seja sujeito ao seu patrão, respeite ele, mesmo que ele seja mal, mesmo justamente, Pedro vem trazendo o que aqui no versículo 21? A responsabilidade, pastor Célio. É interessante isso, pastor Zé Carlos, porque quando a palavra fala aqui, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, hoje nós estamos diante de uma situação que esse padecer não é tão interessante. O interessante é de Cristo as bênçãos, não o sofrimento. Sim. Não ser injuriado, não ser questionado. A essência da palavra, o cerne da palavra. Quer dizer, hoje não é pregado. Por quê? Porque isso não é agradável. Não é interessante. Isso eu posso perder. Quem é que vem ouvir, vem para a igreja para ouvir dizer que... Veja, você já ouviu? Eu já procurei. Olha que eu tenho procurado na internet, rede social, eu tenho procurado a campanha do negue-se a si mesmo. Não existe. Não existe. Né? Qual é a igreja fazer? Vamos fazer uma campanha aqui, a campanha do negar-se a si mesmo. Assuma a sua cruz. A campanha do sofrimento. Vamos fazer a campanha do sofrimento por Cristo. Ninguém quer. Eles querem a bênção. Então, por quê? Nós temos um povo que nós estamos ensinando. E depois nós reclamando, nós estamos ensinando. E o que Deus quer? Veja bem, o mandamento de Jesus, eu falei nisso, eu acho que foi ontem de ontem, eu falei sobre isso, sobre Jesus ensina, Jesus disse assim, a grande comissão, está em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 em dentro, é a grande comissão. No 18 ele diz, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Judeu, romano, Jesus começou ali, começou a estimular a igreja. Vocês vão pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, primeiro precisa crer. Depois você precisa ser batizado. Eu preguei aqui quarta-feira sobre o batismo, a responsabilidade do batismo. No batismo você tem que ser batizado. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E ensinando a guardar tudo o que tem ordenado. Uma obrigação da igreja é ensinar a guardar tudo. Não é em parte. Nós queremos ensinar só o que você falou? Só os benefícios. Pedro vem trazendo à igreja a responsabilidade. Você foi feito para ser igual a Cristo. Quer dizer, sofrimento de servo. Primeiro sofrimento. Prova da nossa fé. A sua fé vai ser provada. E a sua fé é aprovada onde? É provada no fogo. É testada, é provada. Primeira coisa que tem é a prova da nossa fé. Segunda, a prova do nosso caráter. Hoje não se prega e cristianismo prova o caráter. Prova quando podemos suportar por amor a Cristo. É uma prova. Quer dizer, nos ensina a triunfar e sofrer as afrontas. Vê lá em Salmos 137, pastor. Salmos de número 137. E isso é prova, nos ensina a suportar e sofrer as afrontas. Em Salmos 137. Vamos lá. 137. Saudades da pátria, isso? Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico do vosso cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, e se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha só, ele está contando, lembra que Salmo é cântico. Ele está cantando um cântico dizendo que ele estava lá oprimido, lá na Babilônia. E lá o pessoal vinha lembrar ele de Jerusalém, dos benefícios que eles tinham em Jerusalém, ensinando a sofrer. E é isso, esse salmo, né, que é um salmo de sofrimento. Sim. Porque é fácil você estar longe, não é fácil estar longe da sua casa. O título diz saudades da pátria. E você ter saudade,
Pedro vem falando um pouco sobre isso, quer dizer, pois aqueles que nos fazem sofrer, sofrem mais do que nós mesmos, querido. Você entender? Aquele que te faz sofrer, vai sofrer mais do que você mesmo. Aquele que nos levaram cativo, pede canção que não devemos perdurar nossas harpas, nossos salgueiros, devemos nos assentar diante dos rios da Babilônia, sob o poder do saudosismo de Sião. As pisadas de Cristo quanto ao seu sofrimento estão registradas lá em Hebreus. Pega aí, abre aí Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o 3. Hebreus 12, do 1 até o 3. Quer dizer, portanto, nós também, pois que estamos rodeados, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixa o embaraço e o pecado. Tem o embaraço é aquele que te amarra, e o pecado, porque tem coisas que não prendem. E ele vai falando sobre isso, ele está falando sobre isso, quer dizer, olha só, estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Exatamente. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só o que diz aí. Primeira coisa, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quer dizer, são pessoas que você vai ler na Bíblia que querido, só João teve morte natural. Mesmo assim, foi jogado, a história nos conta, num barril de óleo fervendo. Aí você queima o dedo, não sei se é queimar, a gente você esquenta uma banha bem quente, joga um bife, joga a banha espinha você, já dói, mas a gente jogado dentro de um óleo, coisa, né? Mas só ele. Morreu. O resto tudo foi martirizado. Novo testemunha. Querido, para o evangelho chegar aqui, não foi fácil. Às vezes nós temos um evangelho de facilidade. O evangelho não é evangelho de facilidade, é o evangelho de eternidade. Pastor Zé Carlos, a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo falando, diz assim: porque vós mesmo, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido, olha o que ele fala, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Está falando de combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. O pastor Zé Carlos. Não, vamos falar só sobre isso. Vamos voltar aqui. Não perca o raciocínio. Vamos seguir. Nós estamos chegando ao nosso horário. Vamos. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Pois não, pastor Carleito, o senhor está falando antes, pode falar. Muito bem, de volta aqui no programa, né? A gente estava falando aqui do sofrimento de Jerusalém, da prova da nossa fé. Eu vi aqui, eu fiquei meditando aqui, pastor Zé Carlos, no Salmo 137, que os babilônios, eles usavam de sarcasmo. Não, isso é sofrimento. Esse é o pior sofrimento, né? É como se fosse assim, cadê o teu Deus? Olha só, cadê a fé de vocês? O pastor leu ali, em Romanos, eu vou dizer, vocês têm uma nuvem de testemunha. Para o evangelho chegou até nós, pastor Carleite, tem quantas pessoas que deram a sua vida, são pessoas que não são conhecidas, deram a sua vida nas arenas. Lá, porque é o seguinte, é fácil, agora você vai ter um neto. E você vai, é natural, você vai amar o seu neto. De repente você imagina, agora você entrar num lugar, você, sua esposa e seu neto. E você olha para sua esposa, se despede dela a última vez que você vai ver. Mas seu neto é criança, tinha tanto para viver, você olha para ele e você sabe que ele não vai viver. Por quê? Porque você ama Cristo. Basta você falar uma coisa: eu nego Jesus. Eles vão te tirar da arena e vão salvar a vida do teu neto.
mas você vai ficar firme porque você ama Jesus. Mas você sabe que a sua firmeza, o seu neto vai morrer. Carlos, se nós pararmos para meditarmos sobre isso, isso é muito sério. E é isso que pessoas incógnitas, que não têm nomes, que são cristãos, que passaram por ali. Em Hebreus, essa mesma, onde é que ele leu ali, diz que são pessoas que a terra não foi digna de ter. Homens que o mundo pessoas, não era digno. Então nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Sim. Devemos deixar, segundo o embaraço, devemos deixar o pecado que nos rodeia. Devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. E Pedro vem falando disso, você vai seguir a sua vida, que foi feita para você, os propósitos de Deus para a tua vida. Paciência. Com paciência. Devemos olhar para Jesus. Quando você está andando, você está deixando, você está olhando para Jesus. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sexto, devemos suportar a cruz pelo gozo que nos está proposto. Não quer dizer que é facilidade, mas você suporta o peso da sua cruz. Porque a palavra fala aqui que para isso foste chamados. Ou seja, chamado para isso, com essa finalidade. Se tiver que padecer, vai padecer. E por último, nós devemos desprezar as afrontas, se quisermos sentar com Cristo e com os vencedores. Não, a Bíblia não diz que você não vai passar por afrontas. Pastor Carlos, Pastor César, uma coisa muito séria que a igreja do Senhor tem que entender. Todos nós queremos ser aprovados. Não seria, você tem que estar fora de si, ser uma pessoa fora de sua consciência, se você quiser ser reprovado. Não, eu quero ser reprovado, eu não quero ser aprovado, eu não quero ser reprovado. Não. Todos nós queremos ser aprovados. Mas só existe um modo de nós sermos aprovados. É você tirar o ar da frente. É você ser provado. Para você ser aprovado, você vai ser provado. Mas ninguém quer ser provado. Todos querem ser aprovados, mas ninguém quer ser provado. Ninguém quer passar por uma prova. Eu sempre prego aqui, o pastor César me acompanha, sempre diz que é muito bom contar testemunho da vida dos outros. Como é bom contar testemunho da vida dos outros? Contar. Por quê? Porque quando você conta testemunho, que eu conto testemunho da vida do pastor Carlos Leite, quem passou pela prova foi ele, não fui eu. Eu estou apenas contando a benção. Quando eu conto testemunho da vida do pastor César, quem passou pela prova foi ele, não fui eu. Mas quando eu vou contar o meu testemunho, eu tive que passar por uma prova. E uma prova é momento de luta, é momento de dificuldade. E é muito difícil, querido, é muito difícil. Isso é você, eu vou me colocar eu também, é muito difícil. Você ver e ouvir Deus no meio da prova. É muito difícil você ver Deus no meio da prova. É difícil, a gente não entende que a gente está passando por isso. Porque nós achamos que Deus veio aqui fazer. Nós não entendemos a mensagem. Os discípulos eles não entenderam a mensagem de Cristo. E a igreja hoje, pouca igreja consegue entender a mensagem de Cristo. Por quê? Porque Jesus diz assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino não é deste mundo, o nosso reino também não é deste mundo. Porque o nosso reino é o reino de Cristo. Se Cristo vem aqui e diz que o meu reino é deste mundo, o nosso reino também não é deste mundo. Porque o nosso reino é o reino de Cristo. Vamos reinar com Ele. Onde é? Na eternidade. Aqui nós estamos passando por um momento de prova. E nós falamos isso, Hebreus cita. E é interessante isso, né, pastor? Porque às vezes essa prova é uma lixa. É Deus lixando o homem para que ele seja tratado no seu caráter, formando uma estrutura espiritual, não só para que ele cresça na graça e no conhecimento, não só para que ele tenha a estatura de varão perfeito, que busque, né, nesse crescimento, mas que, como foi falado aqui, que seja também exemplo para aqueles que estão vindo, para aqueles que estão, para os mais novos, para aqueles que estão chegando na fé, na verdade, porque é exatamente isso. Quem são os nossos pais espirituais? A única forma de nós servirmos a Deus, o que Jesus falou para aquela mulher samaritana? Que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Entende? Então, quer dizer, Deus, Ele não quer saber de carne, Ele não está preocupado com a carne, Ele não está preocupado com os prazeres da carne. Ele está preocupado em que nós estejamos com Ele. É por isso que é claro que o sofrimento e a dor nos ensina a dominar a nossa carne mortal, pecaminosa. Nada mais além disso. A nossa peregrinação na fé, na leitura da Bíblia, na oração, nada mais, estar na igreja, congregando nos cultos, nada mais é do que um exercício espiritual que vai nos preparar para os momentos difíceis. Porque a questão é você ter preferência, em você ter a opção
de ficar no espírito ou na carne. Quem quer a salvação, quem quer morar no céu com Jesus, é lógico que tem que preferir as coisas do espírito. E é tão forte isso que o senhor está falando, que o próprio Jesus, ele censura Pedro num determinado momento, quando o apóstolo Pedro, ele diz que tem que ir para Jerusalém, que tem que passar por tudo, que tem que passar, e Pedro chama ele de lado e começa a reprovar, dizendo, não, isso não pode acontecer contigo. E Jesus olha para ele e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, porque cogita das coisas do homem e não de Deus. 10 versículos antes, 10 versículos. Ali não deu meia hora, porque Pedro se inchou. Jesus disse, quem dizes que eu sou? Um diz que tu és Elias. Quem o povo está dizendo? Vem cá, ele chegou, sentou com ele e disse, quem que o povo aí fala de mim? Quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu és Elias reencarnado. Outros dizem que tu és assim. Jeremias. Outros dizem que tu és assim. Pois tá bom. E vocês? Vocês acham que eu sou quem? Quem você acha que eu sou? Jesus está falando com ele. Pedro levantou-se e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus vivo. Deus vivo. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, não foi tu, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso, Pedro. Pedro se inchou. Aí Jesus começa a falar do sofrimento que ele ia falar. Aí Pedro chama ele num canto. Não deu meia hora. Pedro chamou ele num canto e disse, rapaz, se tu não tens pena de ti, não tem pena de nós, tem pena de ti. Para que esse negócio de cruz, rapaz? Tu tá querendo negócio de se martirizar, para que isso? Tenha pena de ti. Olha só. Ele estava cheio do Espírito Santo, não deu de meia hora, ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Agora já o diabo está te usando. Ali, há 10 minutos atrás, aqui não foi o Espírito Santo, agora está sendo usado pelo diabo. Quer dizer, né? Porque é exatamente o que o senhor falou, a carne. Cogitando as coisas da porque às carne. vezes nós somos usados por Deus e achamos que somos tal. Aí já vem a Mas carne. aí libera a carne. Aí libera a carne. Por quê? Porque existe uma coisa, querida, a Bíblia é séria. A carne não pode ser liberada. Não, existe uma coisa que Deus não faz. Deus não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus. Ninguém. Glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus nos usa e nós achamos que nós somos o tal ou somos usados por Deus, nós deixamos de ser usados por Deus. Porque estamos perdendo, porque Deus não divide a sua glória. Nós temos que entender que é Deus. Eu não estou dizendo que Deus não vai te usar. Deus vai te usar. E o ser humano é assim, o ser humano vai chegar para você, vai dizer que você foi usado, que você foi muito bom, que você, quem sabe pela sua palavra, a vida dele foi abençoada. Isso é normal. Agora você não pode tomar isso para si. Você, não, eu fui usado porque Deus me usou. Deus usou, e você tem que entender isso. Eu estou falando, Deus conhece o meu coração. Deus sabe se eu estou sendo demagogo ou se eu estou sendo sincero. Você tem que entender que Deus usa quem quer. Deus usou uma mula para falar com balão, mas a mula não virou profeta depois que Deus usou ela. Deus chegou para Elias disse, sobre a minha palavra, não é a palavra de Deus, sobre a minha palavra, não vai chover na terra. Como é que é, Elias? Sobre a minha palavra, não vai chover na terra. Elias era um homem de Deus, tinha crédito em Deus. Deus olhou para ele, tudo bem, eu vou cumprir, agora foge, porque vão te matar. Ele disse, quer foge. Aí ele foi lá para o riacho de Senaqueribe, né? Sentou-se lá, Deus pegou o quê? Um corvo, e mandou trazer, todo dia o corvo trazia pão e carne para ele. Deus usou o quê? Um corvo. Mas nem por isso o corvo deixou de ser ave impura. Nem por isso o corvo agora passou a ser ave pura, porque Deus usou o corvo alimentava o corvo deixou de ser ave impura. Vamos fazer um altar para o corvo. Então muitas vezes Deus nos usa e nós queremos tomar essa glória para nós. E quando nós tomamos a glória de Deus para a nossa vida, aí nós perdemos a glória de Deus sobre a nossa vida. Como isso é sério, né, pastor? Por isso que a palavra é clara, o Senhor é claro na sua palavra, quando ele diz que Deus, ele abate o soberbo, porque isso é soberba, né? Foi aquilo que Satanás teve, e exalta o humilde, porque o humilde, ele se esvazia, ele se quebranta, ele se rasga diante do Senhor, ele sabe que não é nada. Ele sabe que não é merecedor de nada, não é? Mas o soberbo não, eu tenho mérito. Eu sou bom mesmo. Quando eu prego, a coisa arrebenta, eu sou o cara. Quando você. E isso é uma tendência que nós temos que cuidar, pastor César. A gente que é ministro, eu, você, pastor Calil, isso é uma coisa porque a nossa carne guerreia contra o espírito. E essa está na nossa carne. Isso está dentro de nós, na nossa carne. A carne gosta de ser elogiada. Então nós temos que cuidar. Quando nós achamos, por exemplo, assim, eu recebo muito elogio deste programa, do programa Palavra Rema. Pastor, tem coisas, querido, e eu falo para as pessoas, tem coisas que nós aprendemos aqui na hora. Na hora. Porque o Espírito Santo nos revela aqui. É verdade. O Espírito Santo nos revela aqui. Eu estava comentando com o pastor Calete no intervalo sobre uma coisa que ele falou. O Espírito Santo nos revelou aqui agora. Por quê? Porque nós somos bons, não. Porque nós colocamos... Porque ele é bom, né? Agora, Deus vai te usar da mesma forma. Não tem problema, Deus vai te usar até melhor.
Faça o mesmo. Às vezes você vai se colocar e Deus vai te usar. Eu não estou sendo demagogo, não, Deus vai te usar melhor. Estude a Bíblia também. Estude a Bíblia. Então nós estamos aqui para Pastor, aprender isso. quantas vezes já aconteceu isso com o senhor, com o pastor Zé Carlos, você ter até preparado um esboço, uma palavra e ter orado, e de repente você chega no culto, dobra o joelho, começa a chorar na presença de Deus, Deus chega e muda Deus tudo. fala. Ele muda tudo, ele faz realmente porque... Não, ele pega um louvor, uma palavra do louvor, uma ministração de louvor, que por isso é importante o ministério de louvor, né? Você estuda a Bíblia e tal, em casa, tarde toda, domingo ali e tal, vou pregar isso, o esboço. Aí você chega na igreja, uma letra de um louvor que o ministério está cantando, Deus já diz, ó, quero que você fale isso. É isso. Pronto. Olha só, querido, nós estamos chegando ao final. E eu quero agradecer a você, pastor Carlito, por estar comigo hoje. Que Deus abençoe. Eu é que agradeço, pastor. É uma oportunidade que eu tenho que abraçar com toda a força e estar aqui no Palavra Rema, meditando nessas sagradas escrituras. Como Jesus disse, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, disse Jesus, e cuidais nela ter a vida eterna. Isso é muito bom. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Pastor César, obrigado por estar conosco e esteja orando por nós. Amém, pastor Zé Carlos, eu que agradeço, pastor Carlos Leite, é sempre um prazer estarmos juntos e graças a Deus por isso. Pai, é no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós te agradecemos. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa comunhão, te agradecemos por esse momento de glória, esse momento de graça, esse momento de favor, esse momento onde o Senhor tem tratado, trabalhado, Senhor, no nosso íntimo, Senhor, a tua vontade. Trata sim, Senhor. Fala conosco, Senhor. Transforma, meu Pai, o nosso caráter num caráter verdadeiro, num caráter sincero, num caráter, meu Pai, aprazível aos teus olhos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa comunhão. Muito obrigado, Deus Espírito Santo. Visita esse teu amado filho, Pai. Dá discernimento espiritual nesses últimos dias para que nós verdadeiramente te conheçamos. É em nome de Jesus que nós te agradecemos hoje e eternamente. Amém. E graças a Deus. Queridos, muito obrigado. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe. Aleluia. E Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.